Queridos amigos, uma boa noite a todos e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, hoje e sempre. De antemão queremos agradecer a oportunidade e que nós possamos, essa noite, durante alguns minutos, promovermos um pequeno estudo em conjunto que vise a nossa evolução moral e intelectual. E trouxemos justamente para a noite de hoje o tema das esperanças e das consolações. Tema esse que Allan Kardec trata no Livro dos Espíritos, na sua quarta e última parte. Kardec inicia inclusive com uma subdivisão, nos trazendo que essas penas e gozos elas podem ser no âmbito terrestre, assim como no âmbito futuro. Nós aqui, diante do tempo e da oportunidade, vamos tentar nos atermos às penas e gozos terrestres, aquelas que vivemos aqui enquanto encarnados, deixando para quem sabe para uma outra oportunidade as penas e gozos futuros, aquela que passaremos seguramente no processo de erraticidade. Na pergunta 921, os nossos amigos espirituais já nos colocam, que o homem é o obreiro da sua própria infelicidade. E muitas vezes, meus amigos, nós nos revoltamos, nós nos questionamos, nós nos vitimizamos diante de uma situação e de um problema, nos perguntando: por que eu estou passando isso? Talvez a pergunta mais adequada e a pergunta correta seria: para que eu estou passando por isso? Nós acreditamos muitas vezes que estamos sendo vítimas de uma determinada situação. Mas, se nós temos em conta que Deus é Pai, que Deus é justo, que Deus é bom e que Deus é amor, nós não podemos acreditar na injustiça divina. Se estamos passando por momentos difíceis e por momentos de dificuldades, e quem não passou por situações como essa ou não está passando, nós não podemos simplesmente atirar a culpa a Deus. Nós temos que compreender que muitas vezes não estamos conseguindo enxergar o motivo das nossas aflições, porque muitas vezes ele não está nessa própria existência, mas está em existências anteriores. Mas o fato é que, se estamos passando por momentos difíceis, por momentos de provações, por momentos em que nos colocamos em prova, o fato é que somos merecedores dessas determinadas situações. Não aceitamos com tranquilidade esse fato, mas, repito, é algo que está afeito à justiça divina diante das leis de causa e efeito. Temos então que nos resignarmos, acreditarmos que muitas vezes aquele momento de dor doloroso que estamos passando é para a nossa regeneração moral e espiritual. É o momento em que nós estamos expiando ou pagando por débitos que contraímos em existências anteriores ou na própria existência, e que está sendo servido para a nossa evolução moral nesse momento. Não devemos, portanto, nos revoltarmos, nos indispormos diante de determinadas situações e tirarmos proveito dessa situação. Como diria André Luiz, o mal muitas vezes é o bem disfarçado. É naqueles momentos de dificuldades, de dor, é que nós podemos olhar quem é que está do nosso lado, quem está junto de nós naquele momento difícil, quem não se foi, naquela situação de amargura em que estamos passando. Valorizarmos essas pessoas e estarmos atentos para as nossas provas e expiações futuras. Mas Kardec faz uma subdivisão nesse primeiro tópico
e nos relata que esses infortúnios, eles podem ser de diversas ordens. A primeira, ele coloca justamente com relação aos bens materiais, aos infortúnios da fortuna, né? E em relação à vida material, ele nos afirma: devemos procurar a posse do necessário. E em relação à vida moral, a consciência tranquila. Nós devemos, diante da lei do trabalho, da lei do esforço, promovermos sim o nosso trabalho, o nosso esforço, visando o nosso bem-estar comum e coletivo, muitas vezes dos nossos familiares. O Espiritismo não nos condena que nós possamos ter uma vida boa, que nós possamos ter situações que nos tragam conforto a nós e aos nossos familiares. Condena, porém, o supérfluo. Condena, porém, quando estamos diante de uma situação em que afligimos o direito do próximo, né? Quando estamos, então, diante de uma situação em que queremos algo e procuramos algo que não é nosso. A felicidade ou a infelicidade, meus amigos, ela é absolutamente relativa. Devemos trabalhar e conquistar com o suor dos nossos rostos o nosso merecimento. Na segunda parte, ele nos fala um pouco também das penas e gozos, tratando da perda de entes queridos. E é muito comum nós nos revoltarmos e nos questionarmos o porquê aquele parente, aquele irmão, aquele amigo querido desencarnou. Nos revoltamos diante dessa situação, né? E muitas vezes acabamos prejudicando o desencarnado, né? Que está seguindo a sua vida num outro plano, numa outra esfera. No livro Nosso Lar, inclusive, o espírito de André Luiz nos conta a história de um irmão desencarnado que sofre no plano espiritual a consequência dos atos daqueles que ficaram aqui encarnados e que brigavam, inclusive, pelo seu testamento, brigavam pelo inventário. E no plano superior, aquele que havia desencarnado sentia as consequências daquela desavença. E aí o instrutor Clarencio diz a André Luiz: André, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Essa é a definição de Jesus, né? Precisamos entender que cada qual tem uma missão aqui enquanto encarnado. E que quando essa missão chega ao fim, é preciso que ele se vá para um plano espiritual. Porque nós, enquanto espíritas, que acreditamos que a morte não existe, ela é somente uma passagem de uma dimensão para outra, precisamos entender que esses irmãos cumpriram a sua jornada e agora vão dar continuidade a ela num outro plano ou numa outra dimensão. Ele trata ainda das decepções, das ingratidões e das afeições destruídas. Meus amigos, o quanto é difícil conviver com uma situação, o quanto é de se lastimar uma ingratidão, né? Muitas vezes você é colocado à prova diante de uma situação justamente para testar a sua perseverança no bem. Você faz para determinada pessoa, você se dedica para uma determinada causa e não é reconhecido. Mas lembrem-se que o que a mão esquerda faz, o que a direita faz, a esquerda não precisa necessariamente saber. Então, se não obtermos o reconhecimento aqui neste termo encarnado, nesse plano encarnado, vamos obtê-lo num plano mais alto, num plano espiritual. O fato é que muitas vezes nos lamentamos, nos latimamos diante de determinadas situações. Fiz tanto para aquela pessoa e ela simplesmente me ignorou. Tanto e ela simplesmente me deixou, né?
E aí então nós ficamos muitas vezes revoltados com determinadas situações. Não é o caso, meus amigos. Muitas vezes nós estamos espiando, e quando você já está espiando, você já está pagando, enquanto aquela que está dando causa à ingratidão ainda está na plantação. O fato é que tudo aquilo que fizermos, vamos colher. Repito, se plantarmos algo do bem e fizermos o bem, vamos colher o bem. No entanto, se nos desviarmos das leis divinas e plantarmos o mal será a nossa colheita. Muitas vezes estamos recebendo, como dissemos lá no início, a colheita de uma situação em que plantamos anteriormente. Mas devemos perdoar, devemos compreender a situação que aquela pessoa está vivendo. Devemos compreender que ainda não é o momento em que ela está na sua evolução moral e espiritual. Eu me recordo de uma passagem do livro Libertação, quando o espírito de André Luiz, depois de ter passado 8 anos no umbral, ele é levado a um ambiente hostil, né? E quando ele se coloca diante daquela situação no umbral, ele pergunta para o benfeitor: aonde está Deus que permite tamanho sofrimento? E aí o benfeitor diz a ele: André, nós também já passamos por isso. Então aquele irmão que muitas vezes o agride, o despreza, está sendo o instrumento da espiritualidade maior no seu processo de resgate e de reparação. Perdoe, meus amigos, o quanto é importante o perdão. Quantas e quantas vezes nós temos as passagens de Jesus que tratam do perdão. Perdoar 70 vezes 7. Jesus, quando estava à cruz, à beira da morte no Calvário, colocou: perdoa, Pai, porque nós não sabem o que estão fazendo. Então é preciso que nós consigamos perdoar esses irmãos. E perdoar não é esquecer. Perdoar é não desejar o mal, é não querer a vingança do outro. É compreender que o outro ainda não está no mesmo processo evolutivo que o seu. E que você já está na colheita. E que ele ainda se encontra na plantação. Perdoe e simplesmente não carregue contigo essa mágoa no seu coração. Mágoas e decepções, aliás, interferem no nosso corpo perispiritual e nos trazem doenças que inclusive afetam o nosso corpo físico. É preciso ter paz, ter serenidade, compreender a condição do outro, compreender que muitas vezes você está reparando um dano que você causou, que muitas vezes você não se recorda, mas que você já está pagando a sua conta. É como se você estivesse indo ao banco e quitando uma dívida, né? Com a satisfação do dever cumprido. Ele coloca também as uniões antipáticas. O Espiritismo nos coloca várias situações em que as uniões, elas muitas vezes se envolvem por questões materiais, né? E muitas vezes são provas. Assim como nós temos casos em que há almas absolutamente afins, né? E também nós não devemos nos revoltarmos. Se eventualmente não estamos numa condição que devemos levar adiante aquela união, que cada um siga o seu caminho, que cada um siga a sua parte, que cada um siga o seu destino, cada um cumprindo a sua própria missão. Ele nos coloca ainda o temor da morte, né? Mas ele faz uma advertência, que o homem carnal, que aquele homem que já está desapegado dos bens materiais, a morte não assusta. No entanto, aquele que ainda tem situações vinculadas ao plano terrestre, certamente terá momentos difíceis após o seu desencarne. Porque ninguém daqui vai levar nada. Ninguém daqui vai levar aquilo que está amealhando em bens materiais. Só levaremos daqui
aquilo que podemos carregar a nossa consciência. Não vamos chegar no lado de lá e sermos questionados sobre o que amealhamos no mundo material, até porque não poderemos levá-lo, né? Nós sim seremos questionados pela nossa consciência daquilo que fizemos e daquilo que poderíamos ter feito. Eu me recordo de uma passagem de Chico Xavier, em que ele coloca em relação à questão da morte, que o único temor que ele propriamente o tinha é que, chegado lá de lá, e saber que poderia ter feito mais e não o fez. E quem fora Chico Xavier, um homem que 92 anos viveu aqui na Terra, que escreveu mais de 400 livros, centenas e milhares de cartas, tendo nascido numa família paupérrima no interior de Minas Gerais. Então, meus amigos, nós aqui não estamos sendo cobrados da santidade. Não precisamos chegar à santidade, a ser santo. Não vamos chegar à questão, ao estirpe de Chico Xavier. Mas nós podemos, diante dessa nossa existência, nos tornarmos pessoas melhores. Pessoas que podem procurar fazer o bem. E muitas vezes o bem está justamente muito mais ao nosso alcance do que nós imaginamos. O bem muitas vezes é ouvir o outro. Muitas vezes é promover uma situação positiva, um bom dia, um muito obrigado, né? Nada nos é cobrado. Não é cobrado subir o Monte Everest. Nos é cobrado somente dentro da nossa encarnação, enquanto espíritas, sermos pessoas melhores. E ele termina esse pequeno item, né, com a questão do suicídio como uma pena e gozo terrestre. E o suicídio, meus amigos, nada mais é, e nós sabemos, do que uma porta falsa. Porque a pessoa, o encarnado, ele não quer acabar com a vida propriamente dito. Ele quer acabar com o problema. E aí ele acaba acumulando ainda mais débitos para a sua situação, para a sua vida posterior. Porque nós sabemos que a vida não termina. E aí, além do problema que ele já amealhou aqui enquanto encarnado, ele vai para a sua vida espiritual levar mais complicações. No livro Entre a Terra e o Céu, que nós tivemos a oportunidade de estudar, há um caso clássico, né, em que o camarada, diante de uma desilusão amorosa, ele tenta o suicídio numa determinada situação através do veneno, não o consegue, fica na condição de tentante e posteriormente acaba se suicidando afogado, né? Na encarnação seguinte, aliás, em duas encarnações seguintes, ele morre na tenra idade, ou seja, como criança. A primeira vez ele morre inclusive afogado, né? E na segunda vez ele precisa brigar pela vida. Numa existência anterior ele aniquilou a sua vida. E nessa existência ele se vê obrigado a brigar por ela. Então, meus amigos, já resumindo rapidamente o estudo da noite de hoje, é preciso que nós aceitemos determinadas situações como um processo que contribui para a nossa evolução moral e intelectual. Que nós compreendemos que são situações que nós estamos expiando fatos que demos causa nesta ou encarnações anteriores. É assim que o Espiritismo nos apregoa. É assim que o Espiritismo nos acena. E através dessa linha de pensamento, e é dessa maneira que pensamos, né, é que nós podemos viver com mais tranquilidade, com mais calma, sem nos preocuparmos com determinadas situações. Acreditamos em Deus, na justiça divina, e dessa forma que nós possamos praticarmos o bem, plantarmos o bem, para que possamos, de maneira absolutamente natural, recebermos o bem. Nada está em desacordo no universo. Tudo está de acordo com as leis divinas. Não nos revoltemos, não questionemos, simplesmente continuemos trabalhando, praticando o bem e a caridade. Meus amigos, era isso que eu gostaria de trazer para a noite de hoje e que nós possamos, a cada vez mais, continuarmos com muita humildade
e com muita sabedoria caminhando nessa jornada. Obrigado a todos, um grande abraço e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Que assim seja.